Então, pessoal, para poder aí finalizar esse assunto de funções, né, as regrinhas que uma equação de primeiro grau deve respeitar para se tornar uma função, né, para receber o título de função, são basicamente essas daqui, né? Então, para receber o estado de função, deve apresentar 4 características. A variável independente, que, né, a gente aprende que é o x, a variável dependente, que é o y, o domínio e a imagem. O domínio é onde essa função de x é válida, né? Então vocês têm que lembrar que o que? Y é igual a x mais b. A gente tem que sempre buscar validar a função através do x, né? Que, em outras palavras, isso significa o domínio onde essa função é válida, beleza? Por exemplo, nós temos dois exemplos clássicos, né, onde a função não é válida. Por exemplo, você vai achar a raiz quadrada de número negativo. A raiz quadrada de número negativo não existe. E outro exemplo é onde a gente não pode dividir nenhum número por zero. Por exemplo, você está lá com uma função f de x é igual a 1 dividido por 2 menos x. Então, esse 2 menos x aqui, você tem que garantir que isso é diferente de zero. Aí como é que você faz isso? Isso que é uma inequação também. Então, você joga o x para lá, x tem que ser diferente de 2, porque se x for igual a 2, aqui zero vai ficar 1 dividido por zero, não pode. Beleza, pessoal? Só esse detalhe aí, um exemplo também clássico, né? Onde a função fica inválida, né? Então, dando continuidade aqui, né? O domínio e a imagem. Achou o domínio, né? Você tem a imagem automaticamente. O domínio a gente pensa em x e a imagem a gente pensa em y. Então, o domínio é onde o x é válido e a imagem é onde o y é válido. Beleza? Bem tranquilo, né? E se a gente for, né, agora olhar o nosso exemplo, a gente pode ver o domínio e a imagem também a partir da nossa funçãozinha, né? Então, foi nos passados, né? Foi nos informado, né, melhor dizendo, que o Wood começa, né, sua função é válida a partir dos 8 anos e aí o domínio da função é igual a i e pertence ao conjunto dos numerais tal que i é maior que 8 e menor que 22 anos. Ou seja, a função de crescimento ela só é válida nesse intervalo de 8 a 22 anos. Menor que 8, ela, vamos falar assim, não segue mais essa regra, ela é inválida, e maior que 22 anos também não segue, tá bom? Aí, ou seja, essa função só é válida para esse intervalo de 8 a 22 anos. Fora desse intervalo não é mais considerado uma função. A imagem da função expressa da forma f de i também pode ser obtida fazendo a seguinte conta. Basta jogar todos os valores que pertencem ao domínio da função e obter os valores de h. Na tabela abaixo tem os valores de h possíveis. Então, aqui a gente tabelou os valores onde o domínio é válido e a imagem é exatamente jogar esses valores do domínio, né, de 8 a 22 dentro da função e obter o resultado. O resultado é a imagem. Então, de forma resumida, a imagem dessa função, né, o f de i pertence aos números naturais, varia de 132 centímetros a 188 centímetros. Fora desse intervalo também ela não é mais válida. Beleza, pessoal? Ficou alguma dúvida? Depois vocês podem deixar no comentário aí e a gente discute melhor, tá joia?